Olá pessoal, vamos aqui para uma outra aula. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre calor, que é um tipo de energia que se movimenta, tá? Então, calor, energia em movimento. O calor, ele se enquadra numa área da física chamada calorimetria. Então, a calorimetria é a parte da termologia, uma das partes da física, que vai ser responsável pelo estudo do calor, os efeitos que ele vai produzir sobre a matéria, que basicamente são dois: variação de temperatura e mudança de estado físico, e também a forma da gente medir esse calor que é trocado pelos corpos. No cotidiano, as pessoas às vezes costumam confundir calor com temperatura. Então tem duas situações aqui onde acontece isso. Numa sala aqui, onde tem duas pessoas, uma sauna, por exemplo. Então uma pessoa diz que está sentindo muito calor. Aí a outra pessoa corrige e fala que o correto seria falar que a temperatura está muito alta, né, nessa sala. Então aqui, ó, o conceito de calor não pode ser, a gente não pode usar o termo calor. Já nessa outra situação, na praia aqui, uma turma na praia, então aqui o menino fala: o sol está transmitindo muita temperatura. Então aqui o sol está transmitindo, e aqui o caso, o termo temperatura já não é muito conveniente. Aí a mulher corrige: não, agora o certo é dizer calor, tá? Então aqui vai ter uma troca de energia devido a essa fonte que é o sol. Então a gente já pode dizer que calor e temperatura são duas coisas diferentes devido a essa situação. No finalzinho a gente vai voltar para essa situação para vocês entenderem por que está errado usar o termo calor nesse primeiro e usar o termo temperatura no segundo. Então a gente já fixa isso aqui: calor e temperatura são duas coisas diferentes. Então, temperatura a gente já viu em aulas anteriores, que é uma medida de estado. Que estado? Estado de agitação das partículas de um corpo. Já o calor é uma forma de energia, e no caso a energia que se movimenta. Então por isso que usa esse termo trânsito entre dois ou mais corpos devido a esse fator, uma diferença de temperatura. Então a condição principal para que haja calor é que os corpos estejam a temperaturas diferentes. Então vamos para essa ilustração para ver se a gente compreende melhor. Então aqui eu tenho dois objetos, um objeto A e outro objeto B. Nós temos aqui, ó, a temperatura do corpo A maior que a temperatura do corpo B. Existe uma forma de energia que é associada à temperatura, chamada de energia térmica. Então essa energia térmica, ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa energia térmica. Então nesse caso aqui dos dois corpos, o corpo A, como ele tem uma temperatura maior do que o corpo B, ele tem mais energia térmica. E o corpo B, a energia térmica é menor do que a do corpo A. Então quando esses corpos interagirem ou você colocá-los em contato, o que é que vai acontecer? Como esse corpo A tem mais energia e o corpo B menos energia, vai haver uma troca de energia entre eles. Como o corpo A tem mais energia, então a tendência natural dele é doar um pouco de energia desse. Aí quando começa essa troca de energia, que no caso aqui seria o calor, o que é que vai acontecer com a temperatura dos corpos? Se esse corpo está doando energia para o corpo B, o que acontece? Está perdendo energia. Então qual é a tendência da temperatura dele? Diminuir. Enquanto que o corpo B, como ele está ganhando energia, a tendência dele é ter um aumento na temperatura. Tá? Então a troca vai acontecer do A para o B devido a essa quantidade de energia dele ser maior. Depois de um certo tempo, o que acontece? Como a temperatura desse vai diminuindo e a do outro vai aumentando, eles vão tender a esse estado aqui chamado de equilíbrio térmico, ou seja,
os corpos vão ficar com a mesma temperatura. Quando eles atingem a mesma temperatura, então o que é que eu posso falar da energia térmica? São iguais. Então, como ninguém tem maior quantidade de energia para doar para o outro, então não vai haver mais troca de calor. Então o calor é nulo. Voltando aqui para as figurinhas. Então aqui nessa sala, por que eu não posso me referir a calor? Exatamente por causa disso. Esse ambiente está em equilíbrio térmico. Então aqui eu não posso falar em calor. Eu posso me referir a temperatura está elevada, está alta. Já na segunda situação, eu tenho aqui o Sol, que ele é bastante quente. A temperatura lá chega a valores altíssimos. E aqui a Terra, a temperatura está menor. Então aqui vai haver uma troca de energia. Então o calor vai ceder, o Sol vai ceder calor aqui para o ambiente aqui, né? Para tudo que está aqui, para a areia, para as pessoas, para a água. Então aqui vai haver uma troca de energia térmica, ou seja, vai existir uma troca de calor entre os corpos. E como é que ocorrem essas trocas de calor? A gente já teve a noção no slide anterior. Então a troca se dá do corpo de maior temperatura para o de menor. E a gente vai usar um termozinho aqui, espontaneamente. Esse processo acontece naturalmente. Então usa-se o termo espontaneamente. Então aqui quem está doando energia e quem está recebendo. O corpo A está doando e o outro recebendo. Então a troca vai acontecer do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que eles atinjam o estágio que nós chamamos de equilíbrio térmico. As temperaturas deles se igualam. E nesse momento que acontece, então a troca de calor entre os dois corpos cessa quando for atingido o equilíbrio térmico. Então aqui, quando eles estiverem com a mesma temperatura, eu posso dizer que o calor é igual a zero, o calor trocado entre os corpos. Tipos de calor. O calor ele se manifesta de duas maneiras diferentes. Ou ele produz mudança de temperatura, que nós chamamos de calor sensível, que isso vai acontecer quando você pega uma panela com água e coloca lá no fogão, na chamazinha do fogão. Aqui eu vou ter aqui uma fonte quente e uma fonte fria. Então vai haver uma troca de calor entre eles, porque estão a temperatura diferente. Então o que é que vai acontecer com essa água, né, que está dentro desse recipiente? A sua temperatura vai aumentando continuamente até alcançar 100 graus Celsius. Então nesse momento, nessa troca de calor, a gente vai observar o quê? Que houve uma variação de temperatura da água, né, do corpo. Então a modalidade de calor que está sendo envolvida nessa situação chama-se calor sensível. Agora eu parei aqui, 100 graus Celsius. O que é que acontece quando a água atinge 100 graus Celsius? Ela vai sofrer isso aqui, ela vai sofrer uma mudança de estado físico, do líquido para o gasoso. E isso acontece sem mudança de temperatura. Então nesse caso já aparece um novo tipo de calor, que é o calor latente. Então aqui não vai mudar a temperatura, vai acontecer o seguinte: as partículas que compõem aqui a água, elas vão se reorganizar. Então essa reorganização é que nós vamos chamar de calor latente, e não vai haver mudança de temperatura. Então a água, quando ela atinge 100 graus Celsius, ela vai mudar do estado líquido para o gasoso. Assim ela estará recebendo calor latente. Tem um errinho aqui, calor latente. Então a temperatura vai se manter constante. O calor ele tem uma unidade que a gente representa para medi-lo, tá? Porque se a gente expressar só por um número, a gente não vai saber qual é o tipo de grandeza física que está sendo medida. Então a gente tem que usar a unidade correspondente a essa grandeza física, que é o calor. No caso, como o calor é um tipo de energia, a unidade oficial do Sistema Internacional é Joule, representado pela letra J maiúscula. No Sistema Internacional, que é o padrão que se usa para representar uma medida. Só que aqui
no calor, a gente vai usar muito essa unidade de medida chamada caloria, para CAL, é a mais utilizada. A gente relembra que caloria, normalmente a gente observa no dia a dia, quando a gente vai comprar um determinado alimento, aí tem especificado lá tantas calorias. Então ali é o valor energético daquele alimento que você está comprando. Tá? Então caloria refere-se à quantidade. Por isso que a turma, quando não quer engordar, né, não usa elementos muito calóricos, né, com muita caloria, porque ele vai fornecer muita energia. Como o nosso corpo tem que gastar essa energia, então se você coloca energia demais, ele não vai gastar totalmente, e essa energia vai ficar presa lá e vai causar essa consequência. Nós também temos outra unidade que é derivada da caloria, que é o quilocaloria. Então, o que é que representa quilocaloria em relação à caloria? Uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Ou seja, se por acaso tivermos a necessidade de fazer uma transformação entre quilocaloria e caloria, nós vamos multiplicar por 1000. Se for o inverso de caloria para quilocaloria, você dividirá por 1000. E agora, se tiver necessidade de a gente mudar, transformar caloria em joule, né, que é o sistema internacional, o que é que você vai fazer? Se for de caloria para joule, você vai pegar o valor e multiplicar por 4,18. Se for o contrário, joule para caloria, você divide por esse valorzinho. Agora tem uma definiçãozinha para a caloria. Então, caloria, como é energia, se eu tiver só uma caloria, o que é que representa esse valor? Então, esse valor vai ser a energia necessária para fazer o quê? Para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de uma massa de quanto? De 1 grama de água a uma pressão normal, que no caso a pressão normal é especificada em 1 atm. Então, se você tiver 1 grama de água e quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, você vai precisar de 1 caloria de energia. Calor sensível. A gente vai falar primeiro do calor sensível e em outra aula a gente vai falar sobre calor latente. Então, o calor sensível, ele é o que? Um calor responsável pela mudança de temperatura. Ele vai variar a temperatura de um corpo. Só que essa mudança de temperatura, normalmente, ela vai depender de algumas características. E as duas principais são quem? A massa do corpo e o seu tipo de material. Então vão aparecer essas duas propriedades aqui relacionadas com o calor sensível, chamada calor específico, que vai depender do material do objeto, e capacidade térmica, que está diretamente ligada à massa que o objeto apresenta. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre a questão do calor específico. Como está ligado ao material, a gente observa algumas coisas em relação ao comportamento de alguns materiais quando eles recebem calor. Por exemplo, aqui na praia, a gente vai notar uma diferença grande. Quando tiver um solzão bem forte, a gente vai notar uma diferença baixa entre esses dois materiais, a água e a areia. O que é que acontece? A areia, durante esse aquecimento, né, quando o sol está bem quente, a areia fica bastante quente e a água lá do mar, né, fica friazinha. E à noite a gente observa o contrário. A água fica mais quente, mais mornazinha um pouco, e a areia esfria, ela fica fria. Então isso acontece devido ao que? Ao calor específico dos dois materiais. O que acontece? A água, ela tem um alto calor específico, então ela faz o que? Ela demora a aquecer e demora também a esfriar. Então, à noite, como ela ganhou muita energia durante um dia, então à noite ela vai demorar a esfriar. Então ela permanece um pouquinho, não tão quente, né? Mas em relação à areia, ela vai estar mais quente. Já a areia é o contrário, né? Como ela tem baixo calor específico, então ela aquece fácil e resfria também fácil. Por isso que à noite ela diminui essa temperatura bruscamente. É o que acontece nos desertos, né? Durante o dia bastante quente, porque tem muita areia. Então à noite a temperatura lá cai bruscamente. Então lá é muito frio à noite. Então nós temos outro exemplo que é com relação a isso, são as brisas. Durante o dia a brisa vai de onde? Do oceano, né, para o continente. Por quê?
Porque como a água é mais fria e aqui o continente é mais quente, o que é que acontece? O ar aqui ele vai ficar bastante frio, e quando o ar fica frio ele é mais denso do que o ar aqui, que teoricamente está mais quente. Então qual é a tendência? Esse ar vai baixar para cá, ele vai se depositando aqui no continente, enquanto que esse ar quente ele vai subir. Então vai soprar a brisa durante o dia do oceano, né, para o continente. Já à noite temos o inverso. Aqui no continente não tem muita areia, então ele vai ficar mais frio, e aqui a água vai ficar um pouquinho mais quente do que essa areia. Então aqui, ó, como o ar frio vai ficar mais pesado, mais denso, ele vai empurrar, né, esse ar quente para cima. Então vai ter esse movimento nesse sentido, ó, do continente para o oceano. Então o calor específico a gente pode dar uma definição para ele, ó. Então o calor específico de uma substância, de um material, é a quantidade de calor que ele precisa para fazer o que? Para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. É até parecido lá com o conceito de caloria, mas lá a gente falou em caloria, uma caloria. Aqui, dependendo do material, ele vai precisar de mais energia do que outros. Então no caso aqui, como nós falamos, a água não precisa mais de energia do que a areia, então o calor específico dela é maior. A outra característica, a outra não falar no outro slide. Então o calor específico ele é constante para cada tipo de substância. Então para cada substância, como a água, como a areia, ele vai ter um valor que é constante para ela. Tem uma tabelinha que mostra alguns. Ó. Então a água, ela tem o que? O calor específico dela, ele vai ter dois valores porque são duas unidades diferentes. Então quando a gente for no sistema internacional, o joule, ó, é joule por quilograma grau Celsius, então é 4.200. Já quando a gente utiliza caloria, o valor é 1. Então, ó, 1 caloria grama grau Celsius. Então, se eu tiver 1 grama de água e se eu quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, eu vou precisar de quantas calorias? 1. Já outros materiais aqui, como o ferro, por exemplo, ele vai precisar de quanto para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius? Ele vai precisar só de 0,11, ou seja, ele precisa de menos energia. Então o ferro ele aquece fácil e ele resfria fácil. Por isso que a gente, quando quer que uma coisa gele rapidamente, a gente utiliza normalmente um recipiente de metal, usa ferro, né? Coloca lá um recipiente de ferro, coloca lá dentro da geladeira. Mesma coisa o alumínio, que a gente usa também, né, para fazer isso. O calor específico dele é 0,22. Até o ferro é melhor de você colocar, né, para resfriar alguma coisa. Então o alumínio ele precisa de 0,22 calorias para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da capacidade térmica. A gente observa que a gente já falou que isso tem a ver com a massa. Então, se você observar, se você pegar isso aqui, ó, pega um copo que tem uma porção de água pequena e pega aqui uma piscina que tem uma quantidade de água maior. Aí se colocar os dois aqui na hora que o sol está bem quente, o que é que vai acontecer? A gente observa que essa água desse copo ela fica bem rapidamente quente, enquanto que a água aqui da piscina ela vai demorar mais. Mas por quê? Exatamente por causa do fator chamado capacidade térmica, que tem a ver com a massa. Então quanto maior a massa, demora mais a esquentar. Se eu tiver uma massa pequena, ela aquece facilmente. Então seria isso devido a tal da capacidade térmica desses dois. Então eu posso dizer que a capacidade térmica aqui da água da piscina é maior do que a quantidade de água que tem no copo. Por quê? Porque ela tem mais massa. Então a gente define capacidade térmica como uma quantidade de calor que um objeto tem que ganhar ou perder para, no caso tem que ganhar, né? Se eu for falar em elevar, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura desse corpo. Aí vai ter corpo aí, né, que vai aumentar mais fácil
No caso aqui a água, por quê? Porque tem uma pequena massa e esse vai demorar mais porque tem uma massa maior, ou seja, a capacidade térmica aqui da água é maior do que a capacidade térmica da água que está dentro do copo. E aí, matematicamente, se eu quiser determinar a capacidade térmica de um corpo, ó, o Czão vai ser igual Q, que é a quantidade de calor que esse corpo está ganhando, e o ΔT vai ser quanto é que a temperatura desse corpo vai variar. A gente também pode expressar a capacidade térmica de um corpo através da massa e do calor específico, que foi o que a gente viu no slide anterior. A capacidade térmica vai ser o produto da massa vezes o calor específico. Como no caso da água isso aqui é constante, se eu tiver uma quantidade maior de massa, então a capacidade térmica vai ser maior. Então a capacidade térmica de um objeto ela vai ser variável, ela vai mudar, porque ela vai depender da massa. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Equação fundamental da calorimetria. Então, se eu quiser determinar a quantidade de calor que é trocada por corpos, a gente vai usar uma equação chamada equação fundamental. Essa equação ela surgiu a partir de experimentos que foram realizados na prática e se constatou o seguinte: a quantidade de calor que é trocada por um corpo ou corpos, né, ela vai ser o que? Diretamente proporcional à sua massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de energia que esse objeto vai precisar. E vai depender de quem? Da variação de temperatura, também de forma diretamente proporcional. Então, se eu quiser que a temperatura de um corpo aumente bastante, então vai precisar de mais calor. E o outro fator chama-se material do objeto, que está relacionado com o calor específico. Então, dependendo do calor específico, ou seja, se tiver um calor específico grande, então vai precisar de mais quantidade de calor, vai precisar de mais calor para que ocorra a mudança de temperatura desse objeto. Então, aqui nós vamos resumir a nossa equação nessa fórmulazinha aqui, ó, que é a quantidade de calor igual a massa do objeto, do corpo, vezes o seu calor específico, que é uma característica do material, e vezes a variação de temperatura. Ou seja, a temperatura de um corpo normalmente está no valor, então quando ele vai receber calor, qual é a tendência? A temperatura aumentar. Então, esse aumento de temperatura que nós vamos chamar de ΔT. Então, Q é igual a MC ΔT. Então, um artifício que se usa para memorizar essa fórmula é assim, que macete. A gente também pode expressar esse cálculo da quantidade de calor pela capacidade térmica. Ó. Então, quantidade de calor vai ser igual a capacidade térmica vezes o ΔT. Por quê? A gente viu no slide anterior que a capacidade térmica é esse produto aqui, ó, M vezes calor específico. Então, eu trocando esse termozinho aqui por C, então a gente já tem essa forma. Q é igual a capacidade térmica vezes ΔT. Vamos agora resolver alguns exercícios para a gente fixar esse conteúdo, algumas aplicações, né? Da página 53. Então, o primeiro exercício proposto é do nosso livro lá, Aula por Aula, Física Aula por Aula. Ao tocarmos com as mãos uma superfície fria, é o frio que se desloca da superfície para a mão ou é a mão que transmite energia para a superfície? Explique sua resposta. Então aqui a gente já viu nos slides anteriores como é que funciona. Aqui vai haver uma troca de calor entre a mão e a superfície fria. Como é que normalmente o processo acontece? Da fonte quente para a fonte fria. Então aqui, como se nota que a mão tocou e a superfície está fria, com certeza o que acontece? A mão deve estar com temperatura maior, ela deve estar mais quente. Então, esse termo quer dizer que é o frio que se desloca, nunca o frio vai se deslocar. Vai se deslocar quem? É o calor que está numa temperatura, numa fonte quente para uma fonte fria. Na realidade, não a fonte quente ela tem uma energia térmica, então a fonte ela vai doar essa energia térmica para a outra fonte que está fria. Então aqui nós podemos dizer que a nossa fonte quente seria a mão, então ela vai ter uma energia térmica maior, e a fonte fria seria o que?
a superfície, que vai estar na temperatura menor. Então, espontaneamente, o processo de troca de calor aí vai acontecer de onde? Da mão para a superfície. Então, a mão vai transferir uma parte de sua energia térmica para a superfície fria. Então, isso aí é o que? Uma troca de calor. E isso acontece por quê? Porque o calor, que é essa forma de energia trocada, flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria, que no caso é a superfície. Questão 2. Nas últimas décadas, algumas pesquisas sobre tubérculos têm revelado que os valores nutricionais da batata não ficam devendo nada ao de alguns vegetais. A batata é rica em fibras, vitamina C e do complexo B, especialmente a B16, que agem na formação das células do nosso organismo. Embora a casca possa estar contaminada por agrotóxicos, o ideal é que a batata seja bem lavada e escovada para ser cozida com casca, pois ela impede a perda dos nutrientes durante a fervura. A batata é rica em carboidratos e uma fonte de fibras. Para preservar seus nutrientes, é recomendado que ela seja preparada com a casca. Um estudante de física chegou à sua casa com fome e, após ter cozinhado algumas batatas, retirou-as da panela. Depois de alguns minutos, reparou que elas demoravam a esfriar. Diante do fato, recordou as aulas de calorimetria e justificou que as batatas demoram a esfriar por causa... esse tipo de questão aqui, você vê que ela tem um enunciado bastante grande. Então, a galera que vai se preparar para o Enem, muitas vezes a gente aconselha a ir logo para a pergunta que a questão está fazendo, porque aqui na realidade eu não precisaria ter lido isso aqui para responder. Só eu lendo isso aqui, o estudante de física chegou à sua casa com fome, após ter cozinhado algumas batatas, retirou-as da panela. Depois de alguns minutos, reparou que elas demoravam a esfriar. Vamos lembrar lá da areia, da água, né? No caso lá, quem que demora a esfriar? É a água. Por quê? Porque ela tem um alto calor específico, tá? E diante desse fato, recordou-se as aulas de calorimetria e justificou que as batatas demoram a esfriar. Por quê? Então ela demora a esfriar com certeza porque ela deve ter também um alto calor específico, tá? Então a nossa respostinha seria o item B. A 6, uma questãozinha aqui envolvendo cálculo, né, para a gente aplicar aquelas duas relações da equação fundamental. A questão 6, o motor de um carro durante o tempo de funcionamento teve uma das suas peças aquecidas passando de 15 graus Celsius para 115. Sabendo que essa peça tem massa de 2.000 gramas e recebeu 4.000 calorias, determine a capacidade térmica da peça e o calor específico da substância que a constitui. Pessoal, os motores eles aquecem muito, né? Mas para controlar, tentar manter uma temperatura assim que não desgaste o motor, as peças do motor, o que acontece? Eles usam um líquido refrigerante, né? Tem a lubrificação também, mas a lubrificação não acontece, não acontece com a água, né? Com um óleo, né? Mas aqui para refrigerar o motor, para que a temperatura dele não aqueça muito, a gente usa o que? Água, né? A água normalmente com um conservante. Por que usa esse líquido na água? Porque ele tem um alto calor específico, ele vai demorar a aquecer, então ele ajuda que a temperatura do carro, do motor do carro, não aumente bastante, tá? Então, isso é uma função devido a tal do calor específico, né? Sabendo que essa peça tem massa de 2.000 gramas e recebeu 4.000 calorias, determine a capacidade térmica da peça e o seu calor específico da substância que constitui, né, lá essa peça do carro, do motor. Então a gente vai organizar primeiro aqui as duas informações. Então nós precisamos determinar duas coisas, que é o comando da questão, a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, e o calor específico. Mas aqui foram dadas essas informações. A temperatura estava em 15, passou para 115. Então o delta T não foi quanto ela aumentou? Então o delta aqui ela aumentou 100 graus Celsius. Já a massa dessa peça é 2.000 gramas.
e ela recebeu 4.000 calorias de calor, né, quantidade de calor, para que a temperatura dela mudasse desse valor. No caso aqui, ó, como a temperatura está variando, é calor sensível. Então aqui nós vamos calcular primeiro a capacidade térmica dessa peça. Então a capacidade térmica, ela está nessa formulazinha aqui, ó. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes ΔT. Então aqui nós vamos fazer assim, como eu quero a capacidade térmica, eu passo o ΔT para o outro lado. Então ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então a capacidade térmica vai ser Q dividido por ΔT. Então a capacidade térmica vai ser igual, quanto é o Q? Ó, a quantidade de energia lá, de calor que essa peça recebeu, 4.000, e esse calor, né, essa quantidade de calor, ela fez o que? Ela aumentou a temperatura em 100 graus Celsius. Então dividindo 4.000 por 100, você corta aqui 2 zeros, ó. Então cortando 2 zeros vai ficar só 40. Então a capacidade térmica dessa peça é o que? 40 calorias por grau Celsius. Então, para você variar em 1 grau Celsius a temperatura dessa peça, ela precisava de quanto? De 40 calorias. O outro item pede para a gente calcular o que? A outra pergunta, né, que aqui não tem item, né, a outra pergunta da questão é sobre o calor específico. Qual o calor específico dessa substância? Então, o calor específico, nós vamos utilizar a fórmula lá do Q-macete, Q igual a mc ΔT. Então, como eu quero só o valor do Czinho aqui, ó, o que é que eu faço? Eu vou botar tanto a massa como o ΔT para o outro lado. Esses dois termos estão multiplicando o Czinho aqui, ó. Então eles vão passar dividindo. Então C, ó, C igual a Q dividido por M vezes ΔT. Substituindo agora os valores, ó, o Czinho, que é o calor específico, vai ser igual a quantidade de calor 4.000 dividido pela massa, que é 2.000, dividido também por 100, que é o ΔT. Então aqui, ó, Czinho é 4.000, você fazendo essa continha aqui, ó, 2.000 vezes 100, meio facinho de fazer essa conta, só vai acrescentar 2 zeros, então vai ficar 200.000. Então você pode também aqui, ó, simplificar 3 zeros, né? Então ficaria 4, e aqui os 3 zeros simplificados dividido por 200. Se você fizer essa divisão, você vai achar que o calor específico, que é o Czinho, vai ser 0,02 calorias por grau Celsius. Ou seja, se eu quiser aumentar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama dessa substância, né, desse material, dessa peça, né, da substância dessa peça, o que é que você vai precisar? De 0,02 caloria, tá? Então, pessoal, esse seria o nosso conteúdo inicial sobre calor, tá? Então, bons estudos, procurem resolver algumas questões e até a próxima.